Inicialmente, queria saudar o presidente da mesa, o presidente da OAB, doutor Luziana Queiroz, e, ao fazê-lo, saudar também toda a mesa diretora. Queria também, nesse instante, saudar o desembargador Marcos Gurgel, o qual desempenha um excelente papel no TRT, e falar um pouco sobre o pai dele, que foi nosso patrono de turno e que nos ensinou trabalho e processo de trabalho na Universidade Católica de Salvador, sendo um dos mestres mais honrados dessa Bahia. Então, é com muita alegria, doutor Marcos, que hoje quero homenageá-lo, homenagear a figura ilustre de seu pai, que nos deixou muita saudade, como grande mestre. Queria saudar também o ex-presidente Dinailton, da qual gestão participei, os meus colegas conselheiros, e, em nome dos conselheiros, queria lembrar da figura extraordinária do professor Axel Torinho, com quem a gente aprendeu a exercer a atividade de advogado com bravura e com coragem. Queria também saudar meus colegas aqui, advogados do escritório que estão presentes. Hoje é dia de festa, presidente. Hoje é um dia cívico e histórico para a OAB, porque é através dessa eleição direta, promovida por essa gestão, que foi possível a visita aos colegas advogados em todas as regiões da Bahia, ouvindo deles seus anseios, suas preocupações, suas reivindicações. E acho que essa eleição direta é fundamental para legitimar o candidato ao quinto constitucional. Só na visita, no diálogo cara a cara, você percebe as angústias da advocacia, os problemas, como falaram aqui meus antecessores, do Poder Judiciário, da falta de juízes, da falta de materiais e da falta de concurso público para ocupar esses cargos vagos, que torna a advocacia hoje uma profissão muito difícil. E os jovens estão preferindo o concurso público e estão enchendo as salas dos cursinhos em prol de segurança, de estabilidade psicológica e econômica, porque não acreditam na advocacia. Mas nem tudo está perdido. Acho que essa semana foi uma semana de esperança. Percebemos a visita da OAB ao presidente Ezerval Rocha, que acompanhei pelo site. Percebemos o lançamento da campanha participativa e a grande pergunta que o conselheiro federal André Godinho trouxe, é um dos postulantes, sobre a descentralização e interiorização do Tribunal de Justiça para o interior da Bahia. E esse é o meu tema escolhido. A minha vida, procurei ser muito prático nas minhas ações. Acho que a gente não tem muito tempo para discurso, como dizia o saudoso Tancredo Neves, é melhor o exemplo, é melhor a prática. Então, para mim, nenhuma ação isolada da OAB, do Tribunal, da AMAB, vai ter resultado de sindicato de servidor. Deus dá a cada um de nós um dom. O dom da OAB, defender as prerrogativas. O dom do Tribunal, propugnar pela justiça, pelos julgamentos. O dom do sindicato, lutar pelas questões salariais. É a união dessa luta, desses dons, é que vai transformar a justiça e a Bahia. Então, eu confio nesse lançamento dessa campanha e o tema que trago é o tema da descentralização do poder judiciário e do acesso ao cidadão à justiça. Todos nós sabemos que a emenda 45, de 8 de dezembro de 2004, instituiu a possibilidade dos tribunais estaduais serem descentralizados e deu autonomia ao tribunal de cada estado, através do seu regimento, de criar esses tribunais dentro das regiões que estivessem carentes da existência dos mesmos. Acho que o Tribunal de Justiça da Bahia hoje está votando, lá no Conselho Pleno, é de uma suma importância para a transformação da advocacia, da celeridade processual, da acessibilidade do advogado na justiça, e acho que a gente deveria lutar junto ao Poder Legislativo, para quando esse projeto chegar lá,
na liderança do governo, para que se amplie esses tribunais regionais para o sul, extremo sul, como foi dito aqui, o colega postulante, e para outras regiões carentes. Nós temos uma extensão territorial imensa. A Bahia tem uma extensão continental. E a gente precisa distribuir a justiça e dar acesso ao cidadão. Vocês imaginam que o advogado lá do extremo sul, de Teixeira de Freitas, de Conquista, de Porto Seguro, tem que vir a Salvador, viajar 800, 900 quilômetros para assistir o seu julgamento ou para seu advogado se dirigir para fazer a sustentação oral. Precisamos transformar essa situação numa situação simples, de que o cidadão possa assistir seu julgamento na sua cidade ou na sua região. Precisamos que o cidadão tenha acessibilidade, que o advogado não precise se deslocar tantos quilômetros. E com isso, a gente vai fazer uma justiça efetiva, real. O próprio Código de Processo Civil, que está em tramitação, prevê inúmeras alternativas para que tenhamos celeridade processual, para que o cidadão possa participar. Então, vejo com bons olhos essa proposta do presidente Azerval e vejo que essa ampliação para as outras regiões do Estado vai facilitar em muito, desafogar os processos de Salvador e tornar mais rápido o julgamento do interior. É o início. Estamos iniciando um novo momento, com essa eleição direta, com a convocação de uma gestão participativa, da votação que teremos hoje, como falou nosso conselheiro federal André Godinho, dessa primeira Câmara Especializada. Todos sabemos que é uma experiência muito boa, porque em Santa Catarina foi instalada a primeira Câmara no município de Chapecó, e mais de 15% dos processos que iriam para o Tribunal Central foram resolvidos a contento, com grande satisfação dos jurisdicionados e dos advogados e de toda a sociedade. Essas câmaras especializadas vai trazer um avanço socioeconômico muito grande para a região e a advocacia vai ser valorizada. Acho que seria, assim, uma grande saída para esse momento em que a Justiça da Bahia se encontra numa situação de descrédito total. Dando continuidade à minha falação, a resolução número 3 de 2013, número 5 de 2013, prevê que o candidato deve falar um pouco do sistema democrático, das suas relações no tribunal e da sua atuação como candidato ao quinto constitucional. Eu queria lembrar que no meu tempo de estudante não havia democracia. A gente lutou pela restauração da democracia. Eu fui membro do diretório acadêmico de direito, junto com grandes figuras da Bahia, como vocês conhecem, Esmeralda, a própria Maria Elza Brandão, Jefferson Braga, que está aqui, Idelbrandos Augustos, vários companheiros que militaram no DA, Dinailton Oliveira, e no DCE também participei representando a Faculdade de Direito. Naquele instante, nós tínhamos um país em estado de exceção, tínhamos uma ditadura instalada, onde membros, inclusive, do SNI se matriculavam para observar a atuação dos alunos na Universidade Católica de Salvador. Participamos de grandes lutas, pelas diretas já, por uma Assembleia Nacional Constituinte, participamos por uma luta pela anistia plena e restrita, e fomos às ruas, defender todas essas questões. Então, a democracia que hoje estou defendendo aqui é a democracia que naquela época não existia e que nós construímos, junto com a AB, junto com a CNBB, junto com aqueles presos políticos que hoje estão aqui na OAB, graças a Deus, na Comissão da Verdade, investigando o que sofreu naquele passado. Então, hoje, construímos essa democracia e eu tenho a honra de estar aqui hoje nessa tribuna para dizer que eu fui um instrumento de restauração dessa democracia, porque lutei em todas as lutas populares da Bahia. Nesses últimos 40 anos, eu estive presente nas ruas, nos seminários, nos congressos,
nos seminários do Congresso, em todas as manifestações que visavam restaurar o nosso país, que foi vitimado pela ditadura militar. Então, eu queria dizer a vocês que me sinto legitimado e não participaria dessa eleição se não fosse eleição direta. Tenho muita afinidade com a transparência, com a moralidade, com as eleições diretas, porque ela possibilita esse debate que estamos assistindo aqui, dos candidatos. Hoje eu já sei qual é o pensamento dos candidatos que se antecederam a mim. Hoje eu sei o pensamento da OAB. Eu estou acompanhando pelo site, nas reuniões aqui, toda a movimentação. Tive a honra de estar no Colégio de Presidentes, em Valença. Vi o debate espetacular sobre a situação da justiça e as soluções a serem administradas a fim de dar uma solução imediata a esses problemas. Então, eu queria dizer também sobre a convivência no Tribunal de Justiça. Segundo o Estatuto da OAB, não existe subordinação. O Estatuto da OAB, no artigo 6º, diz que a convivência entre o desembargador, o advogado, os juízes, os promotores, é uma convivência sem hierarquia e sem subordinação. Portanto, acho que nós devemos muito mais, como falou o primeiro postulante, muito mais que ser um simples desembargador, ocupar uma vaga, ter um compromisso com a classe, com as prerrogativas do advogado, e lutar, ter o perfil de lutador, de se aglutinar com forças do bem, que queiram melhorar o judiciário, com a AMAB, com a AB, com os sindicatos, com as associações, pois só assim construiremos o verdadeiro poder judiciário democrático em prol da comunidade e dos jurisdicionados. Agradeço a Vossa Excelência. Vou fazer agora o sorteio dos conselheiros que vão... Nosso decano, Dr. Carlos Medauá. Vossa Excelência tem a palavra, o microfone aqui. Senhor presidente, colegas, candidatos. Vossa Senhoria abordou um tema que eu pensei que ia ser objeto de todos os candidatos iam abordar, que é o problema da descentralização do Poder Judiciário. Nesse aspecto, eu quero formular a minha pergunta, dando espaço para que Vossa Senhoria aprofunde a sua questão e que traga... Eu sou uma pessoa do interior, fiz meu primeiro grau no interior, o segundo aqui em Salvador e o terceiro na cidade do Rio de Janeiro. Voltei para o interior, onde estou, e não quero sair. Essa descentralização é de fundamental importância para o desenvolvimento do Poder Judiciário. Vossa Senhoria é candidato a um cargo num órgão mal avaliado pelo seu órgão de controle. O Conselho Nacional de Justiça joga para a imprensa brasileira que o nosso Tribunal de Justiça é um dos piores do Brasil. É o lugar que Vossa Excelência quer ocupar. É um lugar nesse órgão que Vossa Excelência quer ocupar. Então eu queria que Vossa Excelência abordasse aspecto de natureza democrática, como seria a eleição de presidente, como Vossa Senhoria defende a eleição de presidente deste órgão. Se é importante a participação de todos os juízes para eleger esse presidente, para dar a ele uma legitimidade melhor para que ele enfrente esse tipo de problema. E nessa descentralização, quando se fala assim, Câmara do Oeste, foi a primeira que falou, do Sul, do Extremo Sul, eu acho que deve ser importante para os candidatos abordar e dizer que o desembargador vai morar no interior. Porque no interior também se vive. E as pessoas se afastam do interior, o juiz faz o concurso, vai para a comarca, fica terça, quarta e quinta e vem embora. Quando fica muito. Então, esse aspecto é que eu quero que Vossa Senhoria invoque e que, se fizer parte do seu projeto, diga que o desembargador vai morar no interior, que essas câmaras setoriais vão funcionar lá, com organização própria lá, e a justiça funcione em segundo grau no interior, e não só na capital. Eu quero abrir esse espaço para que a sua exposição aprofunde nesse quesito. Essa questão foi trazida inicialmente pelo conselheiro federal
André Godinho, e eu torci para ser o primeiro a ser sorteado, para trazer esse ponto, porque já estava anotado aqui. E eu pensei que ia ser objeto de todos os postulantes abordar esse assunto de maneira profunda, como você aprofundou, mas não foi. E cabe a cada candidato abordar da maneira que acha mais conveniente abordar a sua postulação. Então, como Vossa Senhoria é candidato a um cargo no órgão mal avaliado, como Vossa Excelência se coloca diante dessa posição? A vida é feita de desafios. A pessoa tem que entender se tem ou não o perfil de transformador, de revolucionário e de conviver com a coletividade. Vivemos a era de aquário, não mais de peixe. Precisamos conviver com as pessoas diferentes. E o grande desafio hoje é conviver com as pessoas diferentes. É o que eu disse no início da minha falação. Eu defendo sempre a eleição direta em tudo, em todos os órgãos, pois só assim a gente vai descobrir a solução que é melhor para a maioria. Isso que é democracia. Se a gente tivesse aqui escolhendo hoje o desembargador via indireta, como era no passado, estávamos fazendo conchavos de grupos e, por certo, não teríamos tanta gente nesse auditório vibrando, entusiasmado com essa gestão do OAB. Eu acho que a eleição de presidente do TJ, a tendência vai ser direta. Por que eu acho isso? Tive a alegria de estar na posse de doutora Marielza Brandão e vi sinais claros de que o futuro do TJ vão ser eleições diretas. Eu não tenho dúvida disso. Pela própria ideologia dela, da mesa diretora dela, porque é o caminho de todos. No Tribunal de Contas do Estado, eu tive também na posse, encontrei até o doutor Fabrício Castro lá, assumiu o doutor Hinaldo Paixão, que foi técnico a vida toda no TCE. Então, tudo é uma luta. Se a sociedade luta, se cria o direito. Se a sociedade fica apática, não nasce o direito. Precisamos nos mobilizar. Acho que a Câmara vai passar hoje. Acho que hoje, a esse momento, saiu de pauta, mas com certeza saiu de pauta porque um ou outro desembargador ainda está sob a égide da centralização e não aceita a democratização do Poder Judiciário. Mas por certo que vai passar, porque é um clamor de todo o interior do Estado, por onde nós estivemos, todos os candidatos sabem disso. E até juízes estão abrindo mão da sua promoção para Salvador e preferindo ter a vida mais tranquila do interior. Acho que hoje Salvador, as pessoas estão vendo com muita reserva, por causa do engarrafamento, do estresse, de uma série de questões. Acho que o interior hoje é a grande saída para quem está lá e quer que se instale. E nós vamos ter avanços socioeconômicos, o advogado vai se sentir seguro, a parte vai participar. E não só no Oeste, eu acho que tem que ter Câmara nas 4 regiões longínquas da Bahia, porque Salvador tem uma extensão territorial muito grande. Acho que o caminho é esse, acho que é o caminho do tribunal, é o caminho de todos os órgãos. Defendo o que a candidata ali disse, a eleição direta deveria ser da OAB, no máximo o TJ escolher e voltar para a OAB escolher. Acho que a decisão política ela não é muito importante no caso, porque a classe precisa de um representante da advocacia. Agradeço a Vossa Excelência. Vou sortear um outro conselheiro para um outro prazo. Doutor Renner. Saiu? Doutor Milton Jordão. Do Eduardo Rodrigues. Eu estou vendo uma careca ali a ele. A vasta cabeleira. Boa tarde à mesa, senhor presidente, senhores postulantes, boa tarde a todos. No último ano, novembro, a advocacia sofreu um ataque por parte do ministro-presidente do STF, quando ele declarou-se contrário ao 5º Constitucional. Dentre as declarações do senhor ministro-presidente, ele colocou que os integrantes ou os postulantes a essa vaga postulavam a vaga ao tribunal, mas mantinham a sua banca de advocacia em pleno exercício. A pergunta que eu tenho para o postulante é
que comente essa posição do ministro-presidente, falando o entendimento do postulante em relação à importância, que eu acredito que o postulante entenda assim, já que está postulando a vaga, a importância do quinto constitucional e essa outra declaração relativa às manutenções de escritório com possíveis interesses cruzados. Bom, eu acho o seguinte, o quinto constitucional, ele é muito importante dessa forma que está sendo posto hoje, como eu falei. Porque a pessoa que postula um cargo desse, uma vaga dessa, ele tem que ter uma história de luta. Ele tem que ter vivido na advocacia há muito tempo. Não basta só a qualidade como técnico, ou como professor, ou como escritor do direito. Ele precisa ter vivido no dia a dia as angústias, os anseios, os problemas dos jurisdicionados. Ele precisa ter convivido com os juízes e saber a natureza de cada juiz, do promotor, dos serventuários da justiça, dos delegados e dos próprios colegas advogados na sua classe. A gente só entende a advocacia quando a gente foi da OAB, participou do Conselho Pleno, no momento que a gente julga os colegas, como nós julgamos, no momento que você participa de uma comissão da reforma do Poder Judiciário, como eu tive a honra de participar, quando o doutor Dinailton me designou como um dos membros, ao lado do Ministério Público, ao lado da ABI, ao lado do Simpojude, do Ministério Público, todas as correntes, de todos os segmentos da sociedade. Então, acho que o quinto constitucional é que leva para o tribunal justamente esse sentimento do jurisdicionado, da parte que sofre, da demora, das angústias. E quando a gente oxigena o tribunal com isso, com certeza a gente percebe que há alguma transformação, mesmo que seja através de você próprio. Por isso que eu defendo uma das posições do postulante, do assessor, que diz, não, nós temos que ser mais que um ocupante de uma vaga, temos que ser um transformador, temos que fazer congressos, seminários, encontros, conversar com nossos pares, para que convençamos que é importante atender um advogado. O advogado está previsto constitucionalmente, a atuação dele, a nobre atuação do advogado, 133 da Constituição. Então nós precisamos disso, do desembargador que tenha compromisso não só com o cargo, mas o compromisso diário de abrir seu gabinete, de conversar com os colegas, de participar da OAB. Por que ele foi erigido à condição de desembargador? Por que não ser convidado para participar aqui da OAB dos debates? Por que não promover seminários, encontros? Por que não se associar a grandes segmentos sociais que possam ajudar a transformar a justiça? Então, acho que é muito infeliz a declaração do nosso ministro, Joaquim Barbosa, e a gente sente que alguns juízes não gostam do quinto constitucional. Para concluir. Não gostam do constitucional, mas eu acho fundamental para que tenhamos um tribunal verdadeiramente democrático, a participação do advogado nesse tribunal. Muito obrigado, agradeço a Vossa Excelência.